Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu falarei da região posterior, mas falarei só em relação ao pré-molar hoje. Na semana que vem, nós falaremos um pouco mais eh, da região posterior e aí nós iremos abordar os molares e um pouquinho de desdentamento assim, parcial na região posterior, quando você vai trabalhar com a colocação deles unitários, que é o que eu mais gosto de fazer e quando a gente não tem e quando nós não temos essa possibilidade de colocá-los unitários, aí eu falaria para vocês também como é que nós faremos esse procedimento. Então, em relação ao que eu quero recapitular um pouco, é tudo aquilo que nós temos em relação aos artigos do professor Dedide, que é o Chamber Concept, One About My at One Time, e é claro que dentro do Chamber Concept ele comenta um pouco da altura dos pilares, quanto a gente tem de transmucoso, mas tem os dois trabalhos do Pablo Galindo também que eu mostrei para vocês na semana passada, que eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho em mente o que eles preconizam para que isso possa ser um diferencial para todos em relação ao que eu estudar, o que eu vou aprimorar, para que eu possa utilizar esses conceitos que dentro desses 13, comecei 13 anos, eu sempre marco pela idade do meu filho, né? Meu filho vai fazer 13 anos e eu comecei a utilizar o sistema de conexão cônica e a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Então, dentro dessa situação de posterior, vocês irão aplicar os mesmos conceitos que nós tivemos da semana passada. O que muda vai ser na próxima aula da semana que vem, que é em relação à reabilitação de molares. Tá? Eu vou mostrar, tanto hoje com o pré-molar, como na próxima semana, nós iremos abordar um pouquinho sobre a condição de você trabalhar em molar, quando eu vou utilizar fazendo a colocação de um abutment e fazendo o chamber, e quando eu não consigo fazer o chamber, eu vou trabalhar sempre numa cirurgia em tempo único, tá? Então, nós iremos falar o stage surgery, one stage surgery, porque é o que eu gosto de fazer. Eu não utilizo dois tempos cirúrgicos. Vou mostrar também um caso onde eu precisei fazer o segundo tempo cirúrgico, mas sempre a filosofia é baseada no One About My at One Time. Então vamos começar com essas condições de trabalho. E essa semana até eu comentei que eu tive um curso no Mato Grosso do Sul e né, nesse curso, como eu sou fã tanto do conceito Chamber Concept quanto On About My Own Time, como o Eldon e o Chronometric Concept, eu também, por usar isso, sou fã. Acho que não vou ser não vou ter a pretensão de falar que eu sou fã número um, mas eu sou fã do professor Marco Dedite. E aí teve um aluno lá no Mato Grosso do Sul que toda aula que eu ia, né, foram 8 módulos, ele sempre falava do Chamber Concept e essa semana ele me disse que, em virtude disso, ele tornou-se fã de conexão cônica e difunde os conceitos lá no Mato Grosso do Sul e isso é uma honra porque você vai formando novas pessoas para utilizar esse conceito, tá bom? Entrando então direto na aula, vou passar agora um pouquinho daquela revisãozinha, então tem um pouquinho de parte de teoria aqui, aí depois são 3 casos clínicos, aí a gente encerra por hoje
a aula, porque a semana passada foram 1 hora e 42 minutos. Eu não quero passar muito de 1 hora, ou se possível, chegar até a 1 hora, tá? Então vamos lá. Então, para quem está chegando a primeira vez hoje, eu sou professor associado ao Departamento de Materiais Dentários e Próteses da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ministro aula na disciplina de prótese total 1, 2 e 3, e na implantodontia também, na disciplina de implantodontia na parte protética, certo? Novamente eu vou pedir para vocês que, se gostarem do que nós estamos trabalhando, nosso trabalho, se vocês gostarem do nosso trabalho, daquilo que nós estamos apresentando, por favor, faça a sua inscrição lá no YouTube, que isso é um dos motivos que nós queremos também, ter um número maior de inscrição, para que nós possamos também conseguir um maior número de pessoas, para conseguir uma condição de usar mais recursos dentro do YouTube, tá bom? Também tem minha página na internet e no Instagram, ok? Então, hoje, dentro do que nós nos propusemos na semana passada, de falar dessa característica, né? Só revisando que a nossa ideia de trabalho é em relação a eu formar uma câmara de cicatrização na altura do transmucoso, ou seja, eu tenho que deixar o espaço eu preciso deixar o espaço entre o ombro do meu implante e até o contorno da região cervical da prótese dental livre, para que eu possa ter ali o coágulo sanguíneo, tá? E o coágulo sanguíneo, dentro dessa condição de o implante ter uma microtexturização no ombro, eu vou ter uma ancoragem com esse coágulo sanguíneo dentro dessa superfície que ela é hidrofílica, porque teve um ataque de superfície, teve uma condição de você colocar uma alteração físico-química naquele titânio que foi torneado, dando o desenho do implante, depois o ataque por óxido de areia e o tratamento de superfície, para que eu tire uma superfície que é hidrofóbica, transformando essa superfície em hidrofílica. Então, ela tem uma capacidade de ser molhada, tá? Essa molhabilidade aumentada permite que o coágulo sanguíneo chegue naquela região, forme todo o sangue chega naquela região, forma o coágulo sanguíneo, e nesse coágulo sanguíneo teremos o que? A rede de fibrina, e a rede de fibrina ela é fundamental para proporcionar a migração de celulares, seja a célula formada, o osteoblasto, seja um osteócito, ou seja uma célula mesenquimal, porque o nosso objetivo é sair do dia da cirurgia, onde você tem o alvéolo, que vai ser, né, dentro desse espaço do alvéolo, vai estar preenchido de biomaterial da parede vestibular do implante até a parede da parede vestibular do antigo dente, tá? Até a parede do implante, nós temos que preencher o gap com o biomaterial, que foram aquelas 5 regras do triângulo que nós mostramos na semana passada. E aí, nessa região que vai do ombro do implante até o contorno da prótese dental, né? Aqui seria a nossa prótese dental provisória, né? E aqui depois a nossa prótese dental, que é com coping de zircônia e estratificação com cerâmica. Para que eu saia do tempo cirúrgico aqui, sem o biomaterial nessa região, e 4 anos depois, como vocês observam aqui, o que eu tenho? A formação de osso em cima do meu ombro do implante, e em alguns momentos você que ele fica bem mais próximo
da parede do pilar ou do abutment protético, certo? Por quê? Porque essa, porque essa conexão aqui, né, que tem 2,35 de extensão de atrito e que tem um ângulo de conicidade de 5,7, tem um alto imbricamento mecânico, que é proporcionado por essa extensão de atrito entre os dois cones. Com esse ângulo pequeno, ele mantém o quê? Uma alta estabilidade dessa conexão. Não havendo a micromovimentação, eu não terei o quê? Eu não terei a liberação de endotoxina, porque eu não terei gap nessa região. Então, eu não tendo o gap, essa endotoxina não é liberada, a célula consegue ancorar, porque essa superfície ela é microtexturizada, ela consegue ancorar, proporcionando uma formação de osso no ombro do implante. Logo em seguida do tecido ósseo vem o tecido conjuntivo, e o que a gente busca é que tenha um epitélio curto, para não ter um epitélio longo e aí ter um espaço que pode ser transformado num espaço de acúmulo de biofilme. Então, esse epitélio com o conjuntivo, mas o tecido ósseo forma o selado biológico para proteção dessa região periimplantar, tá certo? Estou vendo aqui muitos falando oi, estou falando hoje um pouquinho menos, né, do oi para todos, mas é em virtude de que eu preciso não passar muito tempo de 1 hora aqui. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Então aqui, ó, por que que eu consigo uma estabilidade primária para poder fazer o Unabutment at One Time e fazer o Chamber Concept? Porque nós temos nessa condição aqui esse design dessas roscas, tá bom? Onde a espira da rosca tem uma parede quadrada. Ela apresentando essa parede quadrada aqui, ela vai ter um atrito entre o osso que eu preparei. Tá? Então, esse osso preparado com as fresas, tá? Depois com o meu alargador e a passagem de um TEP ou um promotor de rosca vai me dar condições de entrar com esse implante de uma maneira que eu não vou ter um atrito. Esse atrito, evitando esse atrito, você proporciona uma diminuição do aquecimento daquela região do tecido ósseo para ter uma necrose menor das células ósseas. Por quê? Porque eu fresei aquele espaço, um dente que fez exodontia, você rompeu o ligamento periodontal, você está diminuindo o fluxo sanguíneo naquela região. Então, você precisa trabalhar com uma cirurgia minimamente traumática para que você dê condições para aqueles vasos sanguíneos ou se regenerarem, ou ele ter condições de ser neoformado, tá? Eu ter uma angiogênese. Então, e o outro detalhe, né, que além do atrito da rosca quadrada, né, com a parede do osso, porque essas câmaras de cicatrização aqui. Então, se vocês notarem, o espaço que ela começa na região cervical, né, próximo ao ombro do implante, vai aumentando esse degrau em direção ao ápice do meu implante. Então, o que significa você ter essa condição de aumentar o ápice, esse degrau de rosca, o espaço entre as roscas, para o ápice? Você está transformando esse implante aqui numa condição de jogar toda a força que é inserida na mastigação, tá? Então você vai ter uma incidência de força na mastigação nessas restaurações, de preferência que essa incidência seja uma incidência de força equilibrada. Então você vai ter forças axiais, poderão ter forças oblíquas, mas que elas sejam o quê? Ajustadas a proporcionar um impacto fisiológico dentro da mastigação. Então, em relação ao sistema que eu quero que vocês tenham uma noção, eu preciso dessa rosca quadrada para que eu tenha esse imbricamento mecânico e eu venha a ter o que é a estabilidade primária, para que eu possa colocar meu implante
e em cima desse posicionamento do implante, eu posicionar um abutment dentro do torque ideal do abutment que eu vou selecionar, e dessa maneira eu consigo o quê? Colocando o meu abutment, eu consigo fazer o chamber. Com o abutment protético, a coroa dental, eu faço o chamber. Eu vou remodelar um pouquinho o chamber se eu não tiver aquela estabilidade primária inicial, e aí eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que adequar o meu abutment de cicatrização para ser o quê? O meu o meu teto, ou a cervical da minha coroa, desculpa, para formar o chamber concept. Então, voltando na apresentação, o que nós temos? Né? As roscas quadradas aqui, que serão primordiais para que eu possa conseguir a estabilidade primária, colocar um abutment, colocando o abutment, eu posso colocar minha coroa dental. Então, o espaço que eu tenho do transmucoso, tá? No ombro do implante até o contorno da minha prótese é o meu chamber concept. Então, esse chamber concept é fundamental para que eu tenha osso aonde? No ombro do meu implante, ok? Em relação à altura do transmucoso, nós vamos falar daqui um pouco, recapitulando aquilo que nós falamos a semana passada. Outra coisa que vocês precisam aprender e ter noção que é essa área aqui, que vem de uma rosca para outra, que nós chamamos de câmara de cicatrização, ela funciona da mesma maneira que o chamber concept. Aqui eu tenho o transmucoso e o contorno da prótese. Aqui eu vou ter a parede da rosca e eu vou ter o tecido ósseo. O coágulo sanguíneo para aqui. Tem rede de fibrina, tem a cialosproteína. Essas proteínas serão responsáveis, bem como a fibronectina e a osteopontina, serão responsáveis para a migração de células e maturação celular. Tá? Então, essas proteínas que ficam ali dentro do coágulo é importante para a migração celular, para que você tenha a posição celular e a diferenciação celular, ok? Então, aqui nós temos agora o conjunto formado. No azul, nós temos o quê? A estabilidade primária, que é com quem? As roscas quadradas. Entre o azul e o implante e o espaço entre uma rosca e outra, que eu tenho coágulo sanguíneo proporcionando as migrações celulares, depois a adesão e o espraiamento, eu vou ter a estabilidade secundária. Por quê? Eu vou aumentar o contato osso-implante com o meu. Aumentar o contato do osso com o meu implante. E isso daí sempre é possível com o quê? No período de osteointegração. Então, para dentro do sistema, o Ankylos, que é o sistema que eu utilizo para fazer todo esse conceito, com esse tratamento de superfície, quando o osso é cicatrizado, são 45 dias, eu já posso moldar e fazer uma coroa em cerâmica. Quando eu trabalho com exodontia, coloco o implante, faço um preenchimento do gap com biomaterial, aumento a espessura de tecido mole se houver a necessidade, eu preciso de 6 meses para moldar e entregar a coroa de cerâmica, porque aí eu não estou mais com o meu problema da osso-integração. Aí eu tenho duas variáveis. Eu preciso da maturação tecidual, do tecido que vai formar um tecido duro através do biomaterial, que é um osso condutor, e do tecido mole que foi colocado naquela face, ok? Então, esse é um detalhe que eu gostaria de recapitular o da semana passada. Então, dentro dessa condição de você ter essa extensão de 2,35 de atrito com 5,7 de conicidade, ou seja, eu tenho 5,7 aqui, com 5,7 aqui, vai dar um ângulo de 11,4. O importante para cone e parafuso é que essa conexão, esse ângulo de conicidade, né, de uma das paredes, seja menor que 6.
Alguns sistemas têm 11, então, somando os dois lados, são 22. É um ângulo muito aberto, então ele não tem o quê? Imbricamento mecânico. Ele é dependente de parafuso ou dependente de indexação interna, se o sistema de implante possuir, ok? Então, aqui é um dos segredos da estabilidade da conexão desse abutment com esse implante. Então, é o quê? O cone do implante com o cone do abutment, com alto imbricamento mecânico, deixando, né, essa conexão ser o que? Autotravante, tá certo? Então, quando você posiciona abaixo da crista óssea, nós temos algumas abordagens para se visualizar. O professor Dedide tem casos clínicos, claro, são um número de pacientes em alguns trabalhos pequeno, em outros um número de paciente muito bom, com acompanhamento de 1 ano, acompanhamento de 5 anos, tá? O que eu quero mostrar agora para vocês é que em cima daquelas observações clínicas, eu fui também buscar dentro do laboratório, fui fazer alguns fotoelasticidades. Então, o que acontece? No posicionamento subcristal, o que eu preciso observar? Então, eu quero que vocês vejam nessa imagem que eu tenho um dente anterior, um implante e um dente posterior. Então, eu tenho suporte anterior e suporte posterior ao meu implante. Aí, o que eu fui testar? Que aí é muito importante a gente observar isso. Que quando eu coloco ele abaixo da crista óssea, e nesses casos aqui, tá? Eu só usei abutments com parafuso passante, ou seja, é um abutment que ele tem uma adaptação para a coroa dental na região cervical com um diâmetro de 5,8, 5,7, agora eu não lembro, mas é o diâmetro desse pilar, tá certo? O que acontece? Quando você trabalha na região posterior, usando esse abutment que tem parafuso passante, mas ele é mais largo, o que vai acontecer entre a mesial e a distal dessa reabilitação? Eu vou ter braços de alavanca para mesial e braço de alavanca para distal menores, porque esse abutment aqui tem o quê? Uma adaptação para prótese em torno de 5,7 no diâmetro total desse abutment, que dentro do sistema ele chama regular. Quando eu for trabalhar com os standards que eu mostrei na semana passada, que ele tinha do diâmetro de adaptação de prótese 3,3 e o outro de 4,5, eles são abutments, quando reto, abutments sólidos, ou seja, monobloco. Esse daqui que eu estudei, que tem parafuso passante, ele é um abutment de 2 peças. Então, internamente desse abutment, para ter esse parafuso passante, existe algumas áreas o quê? Que não tem, não é compacta, tem uma área que é um pouco, ou ela é vazia, porque eu tenho esse parafuso passante. O que acontece? Quando você tem monobloco, ele consegue absorver mais essas incidência de força e não tem a dissipação para aquele vazio que existe no monobloco por causa do parafuso passante, apesar de ser um vazio menor do que outro sistema. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse ponto aqui agora, porque são 4 trabalhos. O que acontece? 2 eu vou mostrar agora e 2 quando eu for falar na semana que vem sobre os molares. Aqui é um abutment, nós chamamos de regular, com 5,7 de diâmetro para assentamento protético. Então, vejam só, eu coloquei esse implante aqui ao nível da crista óssea, o da esquerda, o do meio foi 1,5 milímetro abaixo da crista óssea. Quem que é a minha crista óssea? É a resina para o teste fotoelástico. E eu coloquei aqui 3 milímetros abaixo da crista óssea. Para esse daqui, que é o nível da crista óssea, o transmucoso foi de 1,5. Para esse que foi colocado 1,5 abaixo da crista, o transmucoso foi de 3. E para esse que foi colocado 3 abaixo da crista, o transmucoso foi de 4,5.
O que deu nesses resultados, e a gente observou isso também em humano, tá? Numa condição de colocar as coroas unidas, tá? As coroas unidas durante o quê? O período de osseointegração, as coroas dentais provisórias. Eu observei que existia uma ausência de tensão na crista óssea quanto mais profundo eu colocava esses implantes. Quando ele colocado ao nível, a franja de dissipação de tensão começava na cortical dessa resina e ia para toda a rosca do implante. Quando eu coloquei 1,5 abaixo, ela já saiu do nível cortical, começando na região do ombro e ia para toda a região do implante. Por quê? Rosca quadrada, estabilidade primária, e você tem o quê? Aquelas câmaras de cicatrização, que ela é o quê? Com uma condição de aumentar para a apical esse escalonamento. Então, é uma rosca que aumenta a câmara de cicatrização quando ela progride para a apical. Então, são roscas progressivas. E isso tira o que? A concentração de força na região cervical, entre o abutment e o implante. A força de cisalhamento que é distribuída para os sistemas de implante de duas peças, para esse caso aqui, ela é diminuída. Por quê? Porque é uma conexão protética cônica com alto imbricamento mecânico e tem o que? Um alto travamento. Funciona como um implante virtualmente de corpo único. E quando você tira a força dela da região cortical, colocando ele em infraósseo, você tira a tensão nessa região cervical. Então, dentro do laboratório, nós observamos isso e também no resultado clínico. E você, com isso, vai ter uma maior estabilidade do osso marginal. Então, se você aumenta essa estabilidade do osso marginal, o que vai acontecer com você? Você preserva aquele osso. Por que você vai preservá-lo? Porque o osso cortical, ele tem uma microcirculação. São microvasos. Então, para ele se recuperar, para ele se remodelar frente àquela agressão, ele leva um tempo maior do que a atuação do osteoclasto, tá? Por isso que você coloca abaixo da crista, para que essa distribuição seja no osso trabecular, que é um osso com maior coeficiente de elasticidade e é o osso que pode receber essa carga, tá certo? Então, o posicionamento subcristal para esse tipo de conexão é favorável por dois motivos: a ausência de tensão na crista óssea e maior estabilidade do osso marginal. Então, você tem agora aqui uma comparação. Ali foram só entre ossos, entre abutments de diâmetro 5,7 de acomodação de prótese. Aqui eu vou comparar um de 5,7 com um de 3,3. Quando eu faço esse acompanhamento, o que eu observei? Para os implantes entre os dentes, as melhores distribuições de tensões foram com os pilares protéticos sólidos. Preste atenção aqui. Abutment monobloco, corpo único. Então, ele não tem o quê? A flexão que existe no monobloco, no abutment de parafuso passante, porque são duas peças. Então, quando eu tinha um pilar anterior e quando eu tinha um pilar posterior, esse abutment que é monobloco funcionou melhor. Então, lembra na aula passada que eu falei que para a região de molar, nós vamos selecionar um abutment que tem uma adaptação protética de 4,5 para a região de molar, para a região posterior, porque ele teve o melhor comportamento do que o 3,3. Isso eu vou mostrar na aula do molar. Então, o que vocês notaram? Então, eu tenho aqui dente anterior, implante, dente posterior. Um abutment monobloco, um abutment de duas peças, ou seja, tem um parafuso passante. Mesmo esse daqui, tá, da minha esquerda, que tinha 5,7 de diâmetro, olha
o perfil para essa prótese com esse abutment, ó, tá? E olha para essa prótese aqui com esse abutment, ó. Apesar desse me dar um braço de alavanca maior nessa mesa oclusal, tanto para mesial quanto para distal, a distribuição de tensão para ele foi melhor do que para esse de 5,5. Quando eu tinha o quê? Dentes anteriores e posterior. Por quê? Porque esse daqui tem um espaço interno. Ele tem o quê? Uma flexão. Ele movimenta. É claro que ele tem um coeficiente de elasticidade. E essa flexão, essa tensão, só pode ser aplicada e depois liberada, porque dentro do coeficiente de elasticidade. Se for maior, ele vai quebrar. Tá? Então, para isso, para você quando tem dentes posteriores e anterior, o monobloco funciona com uma distribuição de tensão melhor do que o parafuso passante. Aqui, tá? Vamos ver em relação à aplicação do infraósseo, ou seja, o subcristal. Quanto ao posicionamento da plataforma dos implantes na crista óssea, ou seja, esse ombro do implante colocado 1,5 ou 3, ou ao nível, tá? Quanto ao posicionamento da plataforma dos implantes na crista óssea, os implantes entre dentes, tá? E infraósseo a 3 milímetros geraram menores tensões que as demais profundidades, independente do pilar protético conectado. Por quê? Óbvio, você jogou esse implante dentro do osso que tem a capacidade de absorver a carga, tá? Então ele tem uma condição de se recuperar mais rápido. A exceção e a observação de fazer na minha tomografia, quando eu fizer análise tomográfica, eu tenho que saber qual é a espessura do meu osso cortical. Porque eu vou falar para vocês, se você tiver 3 milímetros de osso cortical, coloca ele infraósseo 2 milímetros, para ter 1 milímetro de osso cortical segurando aquele ombro do implante. Não coloque ele totalmente no osso trabecular, principalmente se o trabéculo for muito amplo, porque aí o implante pode cair naquele trabéculo e não ter estabilidade alguma, tá certo? Então aqui, ó, a presença do segundo molar inferior e o posicionamento infraósseo da plataforma dos implantes foram fatores positivos no controle das tensões, tá certo? Quando você tem esse osso, esse dente aqui, ou seja, eu vou ter que substituir um segundo molar. Se você tem um terceiro, não tira, deixa ele lá, para ele ajudar o quê? A dissipação dessa carga, a não ser que o terceiro molar tenha algum problema, ok? Então, um dente posterior ao implante, e claro que o anterior também, ele é fundamental para que você possa ter o quê? Condições de fazer o ajuste oclusal e no máximo contato, ou seja, num apertamento maior, quando aqueles dois dentes intruírem, o implante vai ter o seu toque, tá? Então não é para deixar num apertamento mínimo, pequeno, toques iguais entre dentes e implante, porque quando o paciente apertar de uma vez e fizer um aperto maior do que ele fez num apertamento mínimo, quem vai tocar é o implante, tá certo? Tá tudo bem até agora? Então tá. Agora nós vamos falar um pouco dessa distribuição de tensão, depois começamos os casos clínicos. Quando eu tiro o molar, tá? Quando eu tiro o dente posterior. Então aqui agora eu vou ter o trabalho com os abutments de plataforma de adaptação da coroa maior, dos 5 e 7, que são os pilares de parafuso passante, e o de 3,3. Tá? Vocês não estudou o 4,5? Estudei, como eu falei para vocês, será na aula da semana que vem só de molares. Ô, gente, obrigado. Então aqui eu tenho um pré, vou substituir um molar ausente, utilizando o regular, que é o parafuso passante, e o monobloco. Então,
Para os implantes de extremo livre mandibular, os pilares de parafuso passante foram mais efetivos. Agora vocês já têm condições de me responder por que nessa condição aqui, o parafuso passante foi mais efetivo do que o pilar que é monobloco. Lembra que eu falei da mesa oclusal? Ô, Cacão, valeu, obrigado. Aqui, ó, eu tenho 5,7 na crista óssea, 5,7, 1,5, 5,7, 3. Para ele estar de 3 aqui, o transmucoso é 4,5. Para estar o 1,5, o transmucoso é 3. Para estar a crista, transmucoso de 1,5. Quem me acompanhou na semana passada, lembra que eu falei que o menor transmucoso é de 1,5 para eu ter esses resultados. Se usar o de 0,75, eu vou ter uma perda óssea ali. Por quê? A tendência é buscar o espaço biológico. Isso nós vamos comentar também na semana que vem. Então, por que eu tive aqui uma condição melhor distribuição? As franjas tiveram menores cargas, né, de incidência de uma dissipação de cargas menores do que quando eu tinha o monobloco. Porque o monobloco é 3,3 de adaptação protética, aqui é espaço livre. Esse cantilever aqui e esse cantilever aqui foram primordiais para que aumentasse o quê? A geração de tensão nesse tipo de abutment. Quando eu tinha um dente aqui, ó, o contato interproximal dos dois ajudava a segurar essa força. Então, dissipava a carga para o molar e para o pré. E aí predominava a condição de ser monobloco. Aqui não, aqui ele é monobloco, mas ele é pequeno para suportar o que? O perfil de emergência do contorno do molar frente à incidência de cargas que estavam sendo aplicadas aqui nessa superfície. Então aqui ele se comportou melhor, o do parafuso passante, porque a mesa, vamos falar assim, a mesa de oclusal dele para sentar o molar era maior. Eu diminuía o que? O braço de alavanca entre o diâmetro da coroa e o diâmetro do abutment, tá? Isso é uma análise que vocês precisam fazer para a seleção do pilar quando formos trabalhar com esses dentes posteriores. Então, agora sim, a parte chata da teoria, nós terminamos e vamos começar agora a falar realmente sobre o one abutment at one time. Esse primeiro caso é o como eu estou fazendo agora. Esse caso tem 8 meses de acompanhamento. Quando eu ia começar a fazer a moldagem para entregar a coroa de zircônia para a paciente, a coroa de cerâmica, nós precisamos parar em virtude da pandemia do Covid-19, certo? Então, eu vou mostrar o passo a passo. Aí um outro que eu vou mostrar já são 5 anos, tá certo? E que é One Abutment at One Time. E o terceiro é One Stage, tá certo? Então vamos lá. Essa paciente, ela tem um problema nesses dois premolares aqui. Então ela tinha uma profundidade de sondagem. Infelizmente, fui procurar a pasta dessa paciente hoje para pegar a radiografia inicial, não achei. Mas vocês vão ver como está esse dente aqui, e aí vocês vão imaginar como era o segundo premolar. Então, eu precisei remover essa unidade dental, que é o segundo premolar superior esquerdo, tá? Não tinha suporte ósseo, tinha uma profundidade de sondagem muito grande. Em virtude de, como eu vou te falar, em virtude de baixar o custo para paciente, como era um paciente lá na universidade, suprimia a tomografia, mas agora para fazer o acompanhamento da colocação da coroa, nós vamos fazer a tomografia para ver como que nós estamos de tábua óssea vestibular. Então, foi feita a exodontia. Então, notem que aqui por vestibular, ó, nesse contorno da gengiva marginal livre,
eu tinha quase 6 milímetros, e na vestibular e na palatina eu tenho um pouco mais, eu tinha quase 9. Então, como a palatina estava mais apical, mas o tecido mole palatina é muito espesso, eu não me preocupei tanto. Eu só preenchi com biomaterial ali, mais aquela área, tá? É isso aí. Então, olha aqui. Eu vou posicionar o implante nessa área. Olha o tanto que eu tinha, ó, dessa parede óssea aqui até o contorno da gengiva marginal livre palatina. Então, eu vou posicionar um implante aqui, farei algumas manobras para conseguir o que? A estabilidade primária. Então, uma das condições de você tentar e buscar aumentar essa estabilidade primária é usar um, um dispositivo que tem no kit cirúrgico que chama Rimmer ou alargador, que é para que eu transforme um preparo que é cilíndrico devido às brocas serem cilíndricas, brocas de 3 passos são cilíndricas, eu vou transformar aquele preparo cilíndrico em preparo cônico, porque o meu implante ele tem um diâmetro na cervical maior do que o diâmetro da apical. As roscas são progressivas em direção à apical. Então, aqui eu vou usar o Rimmer no sentido antirrotacional para fazer uma compactação, vou fazer uma condensação óssea com ele, tá? Feito aqui a condensação, aqui está o meu nicho de preparo, um preparo mais para a palatina, para eu preservar essa tábua óssea, se bem que nessa região é uma tábua óssea mais espessa. E aí eu selecionei o implante com diâmetro 3,5 e altura de 9,5. Vou colocar infraósseo 3 milímetros, que é o que? A altura que eu tinha lá na vestibular. 3 até 4 milímetros eu vou posicionar ali. Diferente daquele posicionamento que eu fiz na anterior, que eu usei o quê? 5 milímetros, 3 milímetros de gengiva marginal livre, mais 1 ou 2 milímetros de infraósseo em relação à tábua óssea vestibular, quando nós falamos do incisivo central. Então, aqui está o implante, esse é o montador, aqui você tem o tratamento de superfície até o topo, e começa o quê? As roscas quadradas, com o quê? Progressiva para apical. Quanto maior for o comprimento desse implante, acho que esse é 11, 4,5 ou 11. Eu acho que é o 11. Você vai aumentar o que nós chamamos de câmara de cicatrização óssea do ápice. Por quê? Aqui ele vai ter um espaço para compactação do osso que você foi empurrando, não porque ele cortou, porque ele não corta, a rosca é quadrada. Para você ter um posicionamento mais preciso, você tem que passar o TEP, o promotor de rosca, para ele entrar passivamente, para você não queimar as células que estão na parede óssea, para você não queimar a superfície química ali. Mas aqui tem uma câmara de acomodação de osso, e aqui você vai ter umas roscas que são o quê? Elas tiram o formato do quadrado, das paredes paralelas e retas, começa a ir para uma rosquinha um pouco mais triangular, para ela fazer o corte no ápice e travar, tá? Então ele vai travar na última rosca. Então, o implante posicionado e aqui tem o abutment. Desculpa, o montador. Um segredo para vocês, que quem vai começar a trabalhar um pouco mais com esse sistema, é, principalmente se for o implante que tem diâmetro 4,5, esse montador aqui ele é preso por dois apertos, ou seja, é um parafuso só, mas ele tem dois apertos de travamento. Quando você não tem ainda um domínio de torque, por que eu falo isso? Esse implante não pode passar de 35, de 50 newtons. O torque bom para eu fazer o Nabutman at one time é acima de 25. Quanto é esse acima de 25? Eu prefiro 30, 35 newtons por centímetro. E indo até 50. Quando eu chegar nesse 50 aqui, principalmente se for o B, eu tiro uma volta do aperto do parafuso, tá?
para ele não fazer o quê? Se você deixa as duas voltas, quando você vai dar o torque e esse torque aumenta, ele imbrica mais. Aí você não consegue tirar na mão. Você vai ter que pegar a chave do kit protético, pegar a catraca de prótese e devagarinho tirar o que vamos falar entre aspas, o empenamento lá, aquele imbricamento do parafuso, tá certo? Então é uma dica, e dessa dica eu gosto de dar principalmente nos cursos, tá bom? Então eu vou tirar esse montador, vou posicionar o parafuso de cobertura, tá? O cover screw, e no gap aqui, ó, eu vou preencher de biomaterial até o ombro do meu implante. Eu vou preencher na vestibular, vou preencher na distal, na palatina e na mesial, ok? Preencho. Lembra que eu mostrei num vídeo que eu preenchi depois, que eu pus o abutment? Por que eu prefiro tirar agora, como eu aprendi com o Dr. Dedide? Para que você tenha facilidade de fazer o que? A condensação. Porque quanto mais compacto ele fica, mais esse arcabouço é melhor para a formação do que? Na migração das células, tá certo? Você vai ter toda aquela área banhada com coágulo e vai ser uma região preponderante para a migração celular. Então, é importante ter essa compactação do biomaterial. Aqui o biomaterial, tá? Qual o biomaterial? Tem que ser o quê? Um ósseo condutor. O ósseo indutor, o melhor que existe é o próprio osso do paciente, o autógeno, certo? Então, quem é um bom bucomaxilo, for um excelente cirurgião, pode tirar e fazer uma mistura de meio a meio e preencher aquela região lá. Aqui é um biomaterial ósseo condutor de reabsorção lenta que eu vou compactar naquele gap lá, tá certo? E aqui está o biomaterial compactado em toda a região. Limpa aqui um pouquinho e eu vou desparafusar agora o cover screw e colocar o meu abutment. Então, aqui o abutment em posição. Se vocês notarem, esse é um abutment que nós chamamos de standard, porque ele é monobloco e ele tem um diâmetro maior. A adaptação da prótese aqui é 4,5. Tá? Esse é o diâmetro primordial para a região de molar. Aí, para pré, o pré é um dente menor. Eu posso utilizar o de 3,3 ou o de 4,5. Vai depender da dimensão desse pré-molar que o seu paciente apresenta. Tem pacientes que ele tem uma condição de apresentar o quê? Um prézinho pequenininho. Então, eu vou usar o de 3,3. Se for um paciente que tem um volume maior e você tiver com receio em relação à oclusão, então utiliza o de 4,5 de diâmetro, tá bom? Em relação assim à preferência em marcas, né? O que eu posso responder, que foi a pergunta aqui, eu gosto mais de usar aquele que tem o respaldo científico de maior tempo de uso. Tá? Eu não vou falar o nome da marca, mas aquele que foi lançado primeiro e que tem o acompanhamento de vários grupos de estudo e está na literatura e é o que eu utilizo mais, tá certo? E aí nós fizemos uma coroa provisória em acrílico para o paciente, adaptando em toda a extensão do que? Do perfil de emergência do dente. Agora, quando esse paciente voltou, eu comecei a fazer o que? Ao preparo dessa peça, eu vou tirar para ela poder ficar melhor, porque aqui tem um espaço, então vou tirar aqui, já combinei com um aluno do... eu não ia falar a marca, mas o Afrânio me perguntou, é o BioOS, tá? Em relação a isso, de voltando aqui, eu quero
adequar esses preparos, tirar essa coroa, manter o ponto de contato agora desse paciente, porque durante um período ela ficou sem a coroa dental antes de eu tirar a raiz, então fez uma migração. Já conversei com um aluno que ele está aqui me ouvindo, do 5º ano da graduação, e ele que vai fazer esse caso aqui para mim, tá bom? Então, olha aqui, quando eu terminei a cirurgia, né, não mexi em recorte do tecido, apesar do Zenith estar diferente, deixei para cicatrização. E eu fiz a radiografia no momento que eu terminei. Então, aqui, ó, era o dente que a paciente apresentava, e esse era o espaço. Aqui preenchemos com o biomaterial, e como vocês viram lá na imagem, eu pus o biomaterial até aqui. Aqui é o osso que a paciente possui para dar o pico da crista mesial do molar, o pico da crista distal desse primeiro pré, e esse pré eu vou remover também, já está combinado, que vai ser feita a exodontia, colocar um outro implante, ela já tem um implante aqui também. Notem como essas roscas que são progressivas para apical, como tem o imbricamento, a formação de osso nelas aqui. E quando foi o preparo é cilíndrico das fresas, depois você faz o alargamento aqui na região cervical. Então, isso tudo é osso que vai sendo formado, aumentando a estabilidade secundária após o período da osseointegração. Olha quando essa paciente voltou com 3 meses. Olha a formação que você já tem do osso aqui. Aí eu chamo, deu uma anguladinha na radiografia, eu falei, poxa, porque eu angulei, então estou vendo aquela parte lá da palatina, mas depois teremos outras documentações. Por que eu fui vê-la? Eu vi 10 dias depois 3 meses, porque ela mora fora de Ribeirão. Para chegar até a faculdade, ela vem de ambulância, é um pouco complicado para ela. Então, aqui uma interproximal. Aqui eu tinha esse osso mesmo do paciente, ó. E aqui também. Por quê? É do ligamento periodontal desse dente, é do ligamento periodontal desse. Eu tinha o defeito da exodontia e o osso está sendo formado aqui, ó, com 3 meses. Tá certo? Aí eu fiz um corte daquela mesma imagem só para mostrar para vocês, ó. Olha essa região, como ela já está sendo formada, ó. Então eu tenho aqui, ó, ombro do meu implante. Esse transmucoso é de 3, então ele está entre 2 e 2,5 infraósseo, e eu tenho esse espaço protegendo o quê? A adaptação da prótese dessa crista óssea aqui. E aqui nós vamos refazer o contorno desse dente para melhorar o tamanho desse premolar. Então, olha só, com acompanhamento de 6 meses, como essa paciente voltou. Ó. Olha o osso nesse ombro do implante. Ó. 6 meses de acompanhamento. E agora nós vamos mostrar o dia que foi colocado o implante, tá? É um A11 mesmo, tá? O dia que foi colocado o implante, com acompanhamento de 6 meses. Então você tinha o osso aqui, tinha aquela região que estava do alvéolo que estava alargado em virtude da mobilidade daquela unidade dental. E a última imagem de 8 meses, que foi agora, antes de pararmos a atividade clínica na faculdade. Então, olha só, dentro do que eu possuo, olha o osso aqui no ombro do implante. Se isso aqui movimenta, ó, eu não tenho osso aqui. Olha como ele vem, ó, contorna o ângulo do ombro do implante e vai em direção ao pilar. Isso aqui, em relação, não é necessário membrana após a colocação do osso. Aqui eu não coloco essa membrana porque eu tenho tábua óssea vestibular. Então eu vou colocar o osso em relação a quem? A tábua óssea vestibular e o implante.
Então, eu estou colocando o biomaterial entre a tábua óssea vestibular e a parede do implante, tanto por vestibular, palatina, a mesial e a distal. E aí, quem vai fechar aquele espaço para mim do transmucoso é o contorno do meu provisório. Aí, dentro daquela região subcrítica, que é saindo daquele perfil de emergência, a região crítica, eu preciso acomodar aquele provisório de tal maneira que ele não comprima aqueles tecidos que formam o perfil de emergência. Por isso que eu não coloco a membrana. Eu só vou colocar a membrana se eu não tiver o osso na vestibular. Eu não faço o deslocamento do tecido mole, coloco a membrana entre o periósteo e a não ser que eu perdi a tábua óssea vestibular. Aí eu vou fazer a colocação da membrana. Então eu estou parando aqui nessa imagem para esse caso, porque agora é soltar essa restauração, fazer o preparo adequado para dar o ponto de contato aqui, melhorar essa adaptação, tirar essa desmineralização desse tecido dental e dar um contorno melhor para esse dente e para esse daqui, que depois eu vou tirar essa unidade também para o implante, certo? Então, esse é um caso que já tem 6 anos de acompanhamento. Eu tenho as fotos até, e radiografia até 5 anos. É um sacrifício de pedir para essa paciente lá, porque ela não quer tomar radiação. Então, por isso que eu vou de todo ano, ela vai lá. Então, ela chegou à clínica com esse dente, que é o primeiro premolar superior, com um problema de fenestração, ou seja, por vestibular já tinha uma fístula. E quando a gente examinou a imagem da panorâmica, sabia que tinha lesão periapical, fiz a sondagem, tinha uma profundidade de 6 milímetros. O que eu pedi para ela foi que ela fizesse uma tomo, tá? E, infelizmente, na época, trabalhava com laboratório de radiologia, que a tomo não foi muito legal. Hoje, graças a Deus, tem um laboratório aqui que a tomo é perfeita. Mas temos a imagem da tomo. Então, aqui, a fenestração, a imagem dessa coroa, então ela tinha mobilidade. Eu vou tirar essa coroa do paciente na hora que eu remover o dente para ser minha coroa dental provisória. Aqui eu venho, ó, tábua óssea palatina. Opa, deixa eu voltar. A tábua óssea palatina. Tábua óssea vestibular. Então, notem que essa fenestração por vestibular é o que? Essa raizinha aqui que do atrito começou a fazer a perfuração. Tá? Tinha um pouco de exudato, mas não era muito. Então, aqui eu tenho essa imagem, ó, a vestibular um pouco mais alta, a palatina um pouco mais baixa. Eu não vou conseguir pôr um implante nessa condição aqui, ó. Então, eu precisei angular o meu implante. Então, se eu precisei angular o meu implante, e em relação a quem viu a semana passada, olha a quantidade de osso que eu tenho aqui, ó, para dar o que? A estabilidade primária. Então, eu vou angular o meu implante, eu vou ter que colocar um abutment de 15 graus aqui, tá certo? Então, coloquei, depois tem o vídeo, estou passando um pouco mais rápido, mas aí o vídeo vai ter da cirurgia. Coloquei meu implante, adaptei a minha coroa provisória, fiz debridação daquele epitélio da fístula e suturei. Aqui eu pus membrana, tá? E olha só, colocação do implante, tá? No dia da cirurgia, o ombro do implante, o ombro do implante. Então, meu implante está aqui. Onde está o meu pico ósseo? Ó? Então, se vocês notarem, ele está quase 5 milímetros em relação ao pico ósseo marginal. Mas no contorno das vestibulares e a palatina, ele tinha 3 ou 4 por palatina e um pouco mais de 6 aqui por vestibular. Coloquei um abutment standard de 3,3 de adaptação, só que angulado. Então,
o aperto para dar o torque nesse abutment foi 15 newtons por centímetro, porque ele é angulado. O abutment reto são 30. Desculpa, o abutment reto são 25. 30 eu consegui no travamento aqui desse implante. Então, olha só, com uma semana de acompanhamento, tá? Com 2 semanas de acompanhamento, olha o tecido como vão ficando cicatrizados. 8 semanas e aqui com 6 meses. Quando terminou o 6º mês, tá? Eu já tinha colocado um implante promolar dessa paciente também. Então, nós removemos a fixa dela e fizemos dentes unitários aqui, tá? Então, aqui já com o 6º mês, com o implante posicionado aqui no molar, e vamos agora trabalhar com coroas unitárias. Tá? Então, aqui, ó, 6º mês, e agora eu vou pôr o implante aqui, tá? Aqui, só a radiografia, e ainda não estava com aquela condição da imagem. Nesse momento aqui, vimos que já estava formando, aí eu optei por trabalhar aqui, queria fazer uma enxertia óssea aqui, para ganhar um pouco mais de volume de tecido. Ela não deixou eu usar o osso dela, então eu fiz com biomaterial, levantei o seio e coloquei um implante B aqui ao nível da crista óssea. Aqui, provando agora o meu coping, eu vou tirar a minha coroa dental provisória, vou colocar um transferente. Aí o transferente, como eu falei para vocês, precisa copiar o perfil de emergência que o provisório deu, senão você está jogando fora o seu provisório. O teu provisório está te dando todas as dimensões, tá? Se você não quiser duplicar com o provisório, com um análogo dentro do DARPin, colocando o silicone pesado, faça o quê? Coloca o seu transferente aqui e posiciona a resina flow aqui e copia esse perfil de emergência, certo? Na aula da semana que vem eu vou mostrar como nós fazemos isso também. Então aqui, foi moldado e provando um coping de zircônia. Então aqui é um coping de zircônio, o técnico agora vai me ajudar na seleção da cor e nós vamos aplicar a cerâmica para fazer a estratificação desse dente. Então aqui o molar já está unitário, ó. Olha lá. Provando o coping, desculpa, eu estava ainda com uma fixa provisória, mas já tinha colocado o molar. Olha o molar posicionado aqui. Tá? Então, nós saímos dessa condição, ó, de você ter uma raiz. Olha só, o dente tem 2 raízes, a palatina, a vestibular, olha como estava já totalmente sem osso, tá? Com perda das estruturas sadias, indo para um manchamento e uma necrose dessa região. E aí nós tiramos um dente com 2 raízes, ou seja, birradicular, nós vamos colocar um implante que ele é o quê? Um desenho, vamos falar assim, cilíndrico. Você sai de ter um apoio para segurar essa unidade dental com raiz palatina e vestibular, e agora nós só teremos uma condição como uma única raiz. Olha lá, olha o perfil de emergência, ó. Então, esse perfil de emergência tem que ser copiado. Olha a espessura de tecido mole que eu tenho desse contorno para lá, tá? Da altura do tecido mole que eu tenho, da adaptação da margem da coroa dental até a gengiva marginal livre. Chamber Concept. Olha só, olha a saúde desse tecido mole, ó. Aqui, provando a coroa, então no dia que ela veio para fazer a prova, precisou acrescentar um pouco mais de material cerâmico aqui para dar o ponto de contato. Aí depois nós vamos polir essas resinas aqui.
Eu tenho casos, sim, Rogério, com o PRP, mas eles são os casos mais novos, então eu posso um dia mostrá-los, mas não tenho o acompanhamento desses 5 anos como ele aqui. O do PRP que eu fiz são dois, três, acho que quatro que eu fiz com um PRP, e um deles eu coloquei 9 implantes, ele já tinha dois, ele tinha uma fixa com esses 2 implantes, e depois ele usava uma prótese parcial móvel, e ele queria dentes unitários. E aí eu expliquei para ele a dificuldade de fazer esses unitários em virtude do tanto de tempo que ele usou essa prótese móvel. Mas eu fiz, e esse paciente ficou de provisório 1 ano. Então eu fiz a colocação dos implantes, tá? Coloquei o provisório para ele, mas ele usou o provisório em PMMA durante 1 ano, e agora que ele está voltando para a gente moldar e fazer as coroas metal free, tá? Sim, Ju, essa técnica você pode escolher o abutment antes da cirurgia, fazendo o seu planejamento com uma tomografia, usando um software, mas você só vai usar o abutment se você tiver estabilidade primária suficiente. Qual que é o torque necessário? Seria 30 newtons por centímetro. Com 30 newtons por centímetro de estabilidade primária, eu posso utilizar tanto o abutment monobloco quanto o abutment de parafuso passante. Por quê? O monobloco aperta com 25 newtons e o parafuso passante com 15 newtons. Tá certo? Ó, ultimamente, Belé, eu estou usando no consultório o LPRF, tá? Pela bióloga que faz as coisas para mim, ela prefere usar o LPRF, tá certo? Então aqui voltou para consertar essa situação de faltar o ponto de contato, tá? Então voltamos aqui para corrigir essa ausência do ponto de contato. Então foi corrigido o ponto, fizemos os polimentos dessas resinas, e aí você tem, saindo do dia da cirurgia, saindo desse dia cirúrgico, e aqui nessa imagem nós temos 2 anos de acompanhamento. Olha aqui, ó, o osso chegando no ombro do implante, ó. Volto a dizer, essa osso aqui em cima, quem me dá o ligamento periodontal desse. Esse osso aqui em cima, quem me dá o ligamento periodontal desse. Mas esse osso aqui no ombro do implante, quem me dá é o quê? A estabilidade mecânica dessa conexão implante-abutment desse ombro microtexturizado. Então, a ausência do microgap impedindo a penetração de bactéria e ela liberando para a parte externa a endotoxina permite que eu tenha o ancoragem das células nessas regiões, tá certo? Olha o implante que eu coloquei, o B, nessa região, com uma condição de ser colocado ao nível ósseo. Eu tinha muito tecido mole, o transmucoso foi de 3 milímetros. Então, aqui eu tenho uma distância biológica, ó. Dando a distância biológica, eu dou o quê? O selado biológico para proteger essa região, para não ter o que? A penetração de biofilme, para que você também não leve aqui o fio dental e também não faça a ruptura dessa bioadesividade do MD-mossoma, certo? Então aqui, ó, essa é uma tomografia de 1 ano. Olha o parede óssea vestibular, infraósseo, está aqui 1 milímetro, 1,5 milímetros, o osso chegando no ombro do implante, ó. Infraósseo, osso no ombro do implante. É, vamos aqui. Em todos os casos você usa o promotor de rosca ou depende do tipo ósseo? Depende do tipo ósseo. O promotor de rosca
Numa mandíbula que você tem ele cicatrizado e que a cortical ela tem uma espessura de 2 a 4 milímetros, eu vou te aconselhar a passar uns 6 milímetros. Ali trava muito, mesmo na região posterior. Então, meça no seu dia de trabalho. Claro, você vai ter uma tomografia, você vai fazer uma mensuração também da força que você está aplicando para passar aquela cortical naquela região mandibular inferior. E aí você pode não passar todo o promotor de rosca, mas eu te aconselho a passar em toda a cortical. Por que que assim, você não aconselha? Às vezes tem mandíbula que tem o osso trabeculado muito amplo, aí você vai abrir mais ele. Mas na tomografia tem cortical óssea na região posterior, densidade 2. Você tem dificuldade na perfuração, passa o promotor. Na região anterior, passe sempre de mandíbula, tá bom? Na posterior da maxila, às vezes eu não passo o promotor, eu vou passar o meu alargador, mas fazendo uma compactação óssea. Então, vai depender realmente do como você está visualizando a desse tecido ósseo na hora da frejagem ou mesmo avaliando pela sua tomografia, tá bom? Então, notamos aqui realmente, né, que o implante foi posicionado, poderia ter colocado até um mais longo, poderia ter usado um 14 aqui, ó. Tinha como subir. Então, eu saí dessa condição aqui, ó, uma lesão apical na palatina, toda a minha raiz vestibular fora do alvéolo, né? Esse dente deu uma migrada. Aqui terminava a parede óssea palatina, vestibular, perdão, e a raiz estava aqui. E eu cheguei nessa condição aqui usando o quê? Um abutment de 15 graus, tá? Então, olha o perfil que nós conseguimos aqui em relação a essa unidade. Eu tinha deixado ele um pouco mais volumoso, aí eu preferi tirar um pouquinho para não empurrar tanto esse tecido mais para cima. Tá, o dente molar que ela não deixou, eu consegui uma, o que eu vou falar para vocês, uma uniformidade com o Zenith, ela não me deixou fazer uma cirurgia a mais aqui. E aí você tem, só deixa eu responder aqui. Eu vou usar, Diego, para responder. Se colocar o pilar tardio, o osso também formará sobre a cabeça do implante? Sim, mas aí eu vou mostrar o próximo caso, como você tem que fazer, tá bom? O que eu posso te falar? A conexão é tão boa que se você fizer em infraósseo, formar um chamber com o teu cicatrizador nesse momento, que quando você não conseguiu a estabilidade, e esperar 45, 60 dias colocar o seu abutment. Se for com enxerto de biomaterial, esperar mais 4 meses, 3 meses, você vai ver como forma osso, tá? Sim, a pergunta é: a perfeita adaptação da coroa provisória acrílica é conseguida construindo-a num análogo fora da boca, imaginando-a como um futuro coping para que tenhamos o perfil de emergência. Eu vou mostrar o vídeo daqui um pouco que eu faço no meu coping, um coping no meu análogo, o coping de resina e captura na boca, aí fora da boca, volto nesse análogo, dou todo o acabamento fazendo a cópia daquele perfil de emergência sim. Tá? Perfeito, é isso mesmo. Em algum caso, recomenda subfrejagem ou ao sistema, ou no mínimo, utilizar a fresa indicada para o largador cônico. Assim, se você me falar de um osso da maxila na posterior, que ele é muito mole,
Está cicatrizado, não é um osso igual esse paciente que foi exodontia. Mas se ele está cicatrizado e você na perfuração já vê que ele não, que ele está muito mole, o promotor de rosca eu já não vou passar. O alargador eu vou precisar do anti-horário para tentar dar uma compactada nesse osso, fazer uma condensação dele, tá certo? Se eu não fizer isso, eu começo a entrar com o meu implante, ele começa a travar antes de chegar na metade dele, eu removo ele e aí passo o alargador sempre no sentido anti-horário, tá? Para dar uma compactada nesse osso, nessa região, tá certo? Então aqui eu vou mostrar o que? A câmara. Eu tenho um implante de 3,5. Eu tenho aqui uma conexão que tem a interface de 2.5, tá? E eu vou ter o quê? 0,5 para cá, 0,5 para cá. Então, eu tenho platform switching. E aqui eu tenho o quê? Do ombro do meu implante até a adaptação da minha coroa dental aqui, eu tenho altura de 3 milímetros. Então, todo esse espaço aqui vai ter coágulo sanguíneo. Tá? Eu tenho esse osso que está num momento de exodontia, então tem liberação, tá? Um sangramento. O coágulo vai chegar nessa área, forma toda aquela rede de fibrina, tem as proteínas que vão me ajudar a fazer a migração dessas células e a diferenciação celular, para que depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu tenha esse osso no ombro do implante. Então, essa área aqui que vai do ombro do implante, da parede distal, a parede mesial, a parede vestibular, a parede palatina e o contorno da coroa dental, é o chamber para fazer essa cicatrização. Aí você me fala assim, desculpa, eu fui responder as perguntas e esqueci de voltar nas imagens. Obrigado, Diego. Então aqui, ó, vamos lá, de novo. Aqui eu tenho o implante 3,5. Então, a conexão aqui é 2.5. 0,5, 0,5 de plataforma switching. Não, a apresentação está com imagem agora. Tem um delay. Vê se já chegou. Tem um delay da. A imagem já chegou? Ok. Então aqui, ó. Nós estamos com um delay, tá? Por isso que às vezes demora. Então aqui, vamos voltar aqui. Você tem o implante 3,5, platform switching. 3,5, conexão abutment 2,5, plataforma switch 0,5 para cada lado. Aí eu vou ter transmucoso de 3 milímetros. Esse transmucoso, essa altura, que é onde eu vou ter todo o coágulo sanguíneo, tá? Aqui o contorno da coroa dental. Esse contorno da coroa dental aprisiona o coágulo sanguíneo dentro dessa câmara que tem ombro do implante, parede óssea mesial, parede óssea distal, vestibular, palatino, contorno da prótese. Para que 2, 3, 4, 5 anos você vai observar o osso no ombro do implante e no pilar que dá o quê? Condições de se confeccionar a prótese. Então, olha com 5 anos de acompanhamento. Ó. Olha o osso aqui nesse ombro. E olha o implante que eu coloquei a nível cristal. Olha como o osso sobe no ombro do implante. Tá? Então, essa condição do chamber e one abutment at one time, e aí uma pergunta do
do Diego, né? Esse aqui eu coloquei o cicatrizador primeiro. Por quê? Fiz o levantamento Summers da cavidade sinusal, coloquei biomaterial, coloquei implante, coloquei um cicatrizador. Tá? Depois que eu fui para colocar o abutment e fazer a coroa dental. Tá certo? Então, a curetagem da área é muito importante para remover toda aquela condição de debris, limpar. Agora nós vamos usar apenas 2 brocas para fazer essa perfuração. Eu não consegui usar um afastador, a paciente era, sim, bem sensível, muito, não suportava dor, não suportava nada. Então eu preferi fazer assim para ir mais rápido. Então já estou com a broca para a colocação do implante de 3,5, usando só a irrigação externa. Aí precisei usar um adaptador para poder passar o meu promotor de rosca e, desculpa, o alargador. E agora colocando o implante. Como ele tem capacidade de ser molhado, todo esse coágulo vai banhar esse osso. Termino de fazer, deu 35 no meu motor, termino de dar o aperto com a catraca, chegando em 50 newtons. E agora com a chave de prótese vou remover o montador. Colocando o abutment standard angulado de 15 graus. Esse é um cimento que eu falei que é o Implatemp, a semana passada. Quando eu quero maior dureza, eu tiro a vaselina. Quando eu quero ele mais molinho, eu ponho a vaselina. Vocês vão notar que eu vou cimentar no análogo aqui. E eu tinha feito uma adaptação de resina na coroa da paciente, que era de cerâmica pura. Quando eu terminei de puxar aí, ela soltou. Aí eu vou cimentar o conjunto todo, mas removendo o excesso no análogo, depois eu removo o excesso da coroa na região da margem, como vocês vão ver agora. Então, o excesso agora da coroa naquela adaptação eu removo agora. Em relação à da cimentação do abutment, eu tirei no análogo. Checa a oclusão. E aí as mesmas imagens que nós mostramos, né, mostrando a condição do osso aqui. Opa, a condição do osso, a condição da cicatrização. Essa definição do Rogério aqui, legal, né? Esse implante da Ancos parece um sugador de osso. É isso aí. A estabilidade e o tratamento de superfície dão todo esse resultado. E é uma condição de trabalho que eu gosto muito de fazer. Então, nós falamos de 2 coisas até agora. One abutment at one time, chamber concept. Então, ou seja, nós fizemos o estágio sempre one stage surgery.
Agora eu vou partir para o One Stage Surgery, só que sem o quê? Abutment protético, é o abutment de cicatrização. Aí vocês vão ver o porquê. Então, essa paciente chegou no nosso curso presencial, na clínica, relatando a perda dessa unidade dental, tinha já uma condição ruim desse molar. Então, aqui nós fizemos um planejamento de fazer o preparo, tinha um tratamento endodôntico já, então fizemos a opção de um tratamento aqui, fazendo uma coroa. Então eu vou remover essa unidade dental aqui, essa raiz. Se vocês notarem agora, o que eu quero chamar a atenção é na espessura desse tecido mole aqui. Ó. Então, essa paciente, ela poderia ser uma paciente para que nós fizéssemos, além do implante, a remoção de um tecido conjuntivo ou fazer um EGL para melhorar essa condição. Aqui tinha uma faixa boa, mas aqui não. Só que aí eu imaginei o seguinte, nas dimensões que eu tenho na tomografia, isso aqui não era muito interessante, não era uma dimensão legal. Então eu preferi remover a raiz, trabalhar com um implante curto para poder colocar infraósseo e com o perfil do abutment de cicatrização que eu vou colocar ali, eu vou proporcionar um crescimento de tecido ósseo e um tecido mole na horizontal. Mas quem quiser e quem domina e quem a autorização do paciente para fazer o gengival livre ou um EGL é à vontade, tá? Então aqui, olha as dimensões que eu tinha nessa unidade. Não dava para eu fazer um aumento de coroa clínica, olha o tamanho dessa raizinha. Meu único problema era o quê? Uma proximidade muito grande de quem? Do forame mentual. Então, olha, a parte da radiografia, tá? Da panorâmica e as dimensões do corte tomográfico. Olha aqui o forame mentual e a raiz. Então eu tenho 6 e 8 de espessura e na altura 8,21 pela região lingual e a vestibular um pouquinho mais alta. O que eu optei? Eu vou fazer a remoção dessa unidade aqui. Então notem, ó, 6,80. Se eu for colocar um diâmetro 4,5, eu vou ter 4,5, 6,80 menos 4,5, 3,3. Não, 2,3, desculpa. Eu teria ali 3,5, 3,3. Eu teria 1,75, 1,60 de cada lado. Aí eu comentei com vocês que o artigo do Rosenthal e do Oscar Rodrigues, da Academia Americana de Prótese Fixa, recomenda que você mantenha 2 milímetros de tábua óssea vestibular e lingual. Usa um abutment monobloco. Esse é um artigo que eu achei muito fantástico quando o professor Arthur mostrou para mim, assim, mãe, ó, pega esse artigo desse pessoal que ele só fala dos nossos trabalhos de pesquisa pré-clínica, que são os trabalhos que nós fazíamos em cães, né, e agora não fazemos mais em cães, tá? Então aqui toda a documentação para que eu pudesse tomar uma decisão de fazer o meu implante. Nesse momento aqui, como era no curso, eu sugeri para o operador que não utilizasse broca. Falei para ele, você não vai fazer preparo algum com a broca de 2 milímetros, nem a broca de 2,8. Você vai remover a raiz
e você vai pegar o alargador, que é o rímer, e vai chegar até o final. E marcamos quanto nós conseguimos entrar com ele. Quando ele fez isso, o alargador entrou inteirinho, o alargador de 8. Aí eu optei por colocar um implante de 6,6, tá? Por 3,5. Então aqui a remoção da unidade radicular, todo o tecido com uma condição de já está assim, devido àquela irregularidade das paredes da raiz, então tinha alguns crescimento com irregularidade. E aqui nós vamos colocar o nosso implante sem ter usado uma broca. Então usamos só o quem? O alargador ou o rímer, sem usar broca, sem usar o que? O promotor de rosca. O implante 6,6 de diâmetro, de altura, diâmetro 3,5. Agora eu quero chamar uma atenção para vocês. Esse implante, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 roscas. Ele não tem aquela câmara de cicatrização maior, né, que pega 2 ou 3 roscas, que para apical, e que lá em cima essa rosca ela é mais afilada, ela não é tão de ângulo reto. Então, esse sistema de implante aqui, como ele não tem essa câmara para travamento, tá certo? A literatura recomenda você não fazer o quê? Carregamento imediato. Ou seja, a literatura para esse fala que é melhor você colocá-lo em 2 tempos cirúrgicos. Eu, como estava já com algumas coisas colocando já fora de uso do kit, eu falei para o meu aluno, você vai preencher todo o gap com o biomaterial e nós vamos colocar agora o abutment de cicatrização e deixar 3 meses aí. Depois, com 3 meses, a gente retira esse abutment de cicatrização, coloca um abutment protético, espera mais 3 meses, completando o 6º mês, e moldamos. Então, aqui, o montador em posição. Nós vamos remover o montador, colocamos o biomaterial e colocamos aqui um abutment de cicatrização que ele tem um perfil de emergência do pré-molar. Então, se vocês pegarem o catálogo de qualquer empresa, sempre vai ter assim, olha, esse abutment tal e o abutment de cicatrização para esse abutment protético é esse. Então, eles são menores, eles têm só o diâmetro para passagem do transmucoso. E hoje a gente não quer mais colocar esse para passagem do transmucoso e depois, quando der o período de maturação do tecido, você vem com ou um abutment já de prótese ou um cicatrizador maior e vai abrindo. Não, vamos no dia da cirurgia, que você não comprime esses tecidos, você vai acomodá-lo, adaptar quem? O nosso abutment de cicatrização no diâmetro do dente ausente, tá? Então é o que nós fizemos. Então aqui a radiografia periapical para mostrar que ele foi colocado em infraósseo, colocamos um abutment de cicatrização, olha o perfil de emergência que ele está dando, ó. E aqui uma periapical, aqui uma interproximal para mostrar a colocação desse biomaterial também, tá certo? 3 meses depois eu removo aquele abutment de cicatrização, olha o perfil que você tem. Aqui são os grânulos do biomaterial, eu não removo, deixo ele em posição. Vou colocar um abutment, ao abutment aqui, tá certo? Faço uma coroa provisória já nesse momento aqui, tá certo? E aí, quando você vai moldar, você usa o transferente para esse pilarzinho, para esse abutment, e adapta resina em volta aqui. E vai pedir para o laboratório fazer o seu trabalho. Ele já vai me fazer uma provisória para o dente daqui e nós vamos fazer uma nova provisória para cá. Então, aqui.
as duas coroas provisórias instaladas. Checando a oclusão, e olha como esse tecido já está melhorando. Ó. Quando você vai cimentar a sua coroa, uns 6 meses, radiografei para ver como que estava. Olha como que está esse osso. Ó. As coroas cimentadas. Aqui foram coroas metalocerâmicas. Tá? Oclusal, a visão lingual, tá? A visão vestibular, contornando aquela região da constricção da raiz do molar. Tá? E a radiografia e a tomografia, tá? Com 6 meses de trabalho, e o dia que cimentou as coroas. Então, notem o osso no ombro do implante, a proteção do osso da lingual, da vestibular, e onde parou o implante em relação ao forame mentual. Tá certo? 12 meses de acompanhamento. Ó. Olha como nós temos o biomaterial que estava colocado ali, de uma ossocondução, reabsorção lenta, me dando o osso aonde? Ó. Então, 12 meses de acompanhamento. 30 meses de acompanhamento. Tá? Olha a imagem do caso clínico. Não, esse implante tanto é que travou, Diego, que eu pus o abutment de cicatrização. Ele só não recebeu o abutment protético, tá? Tanto é que, lembra quando eu comecei a falar para você que eu não usei broca, que eu só usei o alargador. Então, esse implante ele teve travamento para eu colocar o abutment de cicatrização, ou seja, um cicatrizador. Teve 15 newtons, 10 newtons, e eu não quis colocar o abutment protético. Tá? O abutment protético só foi colocado com 3 meses, tá certo? É um acompanhamento de 30 meses, 3 anos, tá? Olha essa condição de osso aqui, ó. Se eu tenho micromovimentação do implante no alvéolo, e se eu tenho micromovimentação dessa coroa, é claro que eu não usei coroa no dia, foi um cicatrizador, eu não tenho esse travamento que eu consegui com um implante de altura de 6,6. Tá? Então, a geometria do sistema de implante me condicionou a colocá-lo numa condição de cirurgia de passo único, one stage. Só não foi o quê? One abutment at one time. Porque one abutment at one time é one stage surgery também. Só que ele vai em uma coroa dental. O outro eu vou fazer o quê? Colocação de um abutment, esse abutment de cicatrização, que eu posso personalizá-lo ou eu posso escolher na dimensão do dente que eu estou substituindo. Olha, 4 anos. Quando ela voltou no 4º ano, e aí eu pedi para uma aluna da graduação fazer essa imagem aqui, olha só como eu falo. Se eu tenho aqui balanço, se isso aqui movimenta, essa liberação de endotoxina, porque a bactéria vai penetrar, não deixa esse tecido aqui, ou não deixa a célula formadora de osso depositar a célula ou encaixe celular, fazendo espraiamento e fazendo o osso nesse ombro. Então, quem me dá essa condição realmente é o que? Estabilidade mecânica.
de implante osso, implante abutment. Estabilizou esse conjunto, não tem como eu não ter essa formação de osso aqui. Tá certo? Então, nós saímos dessa condição do dia da cirurgia para chegarmos nessa condição de 4 anos, com a manutenção dos tecidos em posição. Essa paciente, 2018, fez 4 anos. Ela, esse ano, completa 6 anos e eu preciso chamá-la para eu poder fazer essa documentação. Ela mudou de Ribeirão Preto, mas eu tenho como achá-la, porque o marido dela era funcionário lá na USP, então é só procurar pelo endereço atual dele, tenho o telefone e faço a chamada. Se ela não puder vir aqui, que eu peço para algum colega da cidade que ela mora hoje fazer essa documentação para mim, tá certo? Bom, pessoal, em relação à aula de hoje, que eu gostaria de falar de pré-molar, eu vou terminar por aqui hoje, para não ficar uma aula muito grande, para a gente assimilar os conceitos. Quem não tem os artigos que eu passei aquele dia da semana passada, é, mande o seu e-mail para mim, que nós enviaremos os artigos. Vou mandar outros artigos em relação à seleção do transmucoso. Na semana que vem eu complemento a aula de altura de transmucoso, um pouco também do perfil de emergência, voltando na aula da semana passada. E gostaria de pedir para vocês, né, novamente, quem ainda não se inscreveu, por favor, dê seu apoio. Continuaremos aqui nesse trabalho para divulgar. Daqui um pouco já estarei lançando o meu curso online, e em cima desse curso online eu vou falar sobre reabilitação unitária, reabilitação de arcos parciais, reabilitações de arcos totais, tá? Então, cada região será um módulo, e em breve nós estamos com esse lançamento, tá? Se tiver alguma pergunta, eu respondo novamente. Ou se não, vocês podem mandar direto no meu e-mail, que eu também respondo. Foi um prazer estar com vocês novamente. Vi vários amigos aqui, então muito obrigado pelo apoio incondicional de vocês. Espero na próxima semana contar novamente com esse apoio. É uma aula que eu vou fechar, né? Começamos com os unitários, partir para a parte de pré-molar, agora eu vou ir para a região de molar, desculpa. Fizemos o pré hoje, o molar a semana que vem, e aí nós vamos falar um pouquinho mais dessas distribuição de forças, os contornos das coroas dentais, tá? Obrigado a todos mesmo. Então, estou recebendo aqui. Não, o formando que vai fazer o caso é gente boa, tá? Ele vai ficar em cima dele. Já falei para ele que vai ter que aprender, porque eu preciso de gente para trabalhar comigo lá, para poder tocar sozinho. Nós sozinho eu não aguento. São muitos casos, graças a Deus. Tá? Então, uma boa noite, muito obrigado a todos. Continuem em casa, por enquanto nós precisamos ainda manter essa reclusão. O governo do estado de São Paulo falou que de dia 11 de maio já vai abrir gradualmente o comércio, e só hoje teve um congestionamento na cidade de São Paulo de 19 quilômetros. Imagina no dia que abrir, então, né? Gradualmente. Então, vamos respeitar. Eu voltei a trabalhar no consultório, só estou indo de manhã. Eu tenho 2 salas, então eu marco 2 pacientes. Se eu tenho um paciente que ele aguenta ficar 4 horas comigo, então eu marco só um. Mas estou trabalhando com cuidado, tanto para mim, tá? Para me proteger os meus familiares, quanto para proteger os meus pacientes, tá? Então, aqui novamente, meu muito obrigado. A minha página na internet, no Instagram,
e o meu e-mail, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado de novo pela atenção, nos vemos.